Há séculos que a humanidade tenta resumir a sua história a uma só palavra, a um só conceito: consciência, Deus, desejo, ambição, poder. Não. Uma palavra, 2 sílabas, 5 letras apenas encapsulam em si todo o espírito do homem e da sua presença no mundo. Pênis. Sim, o pênis, órgão sexual masculino. Dos mais miseráveis camponeses aos mais poderosos imperadores, todos transportaram consigo o grande unificador, aquilo que nos torna a todos irmãos. É a lança que trespaça o inimigo, o mastro que sustenta a vela, a torre que ascende da poeira da terra à abóbada celeste. Em suma, a vontade humana feita órgão, pujante, viril, determinada, sempre em frente, sempre mais fundo. O pênis é de tal forma colossal que até ensina a humildade aos grandes e poderosos. É o caso de Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, rei da Itália, protetor da Confederação do Reno, mediador da Confederação Suíça e príncipe de Elba. Depois da Batalha de Waterloo e da abdicação do trono, Napoleão rendeu-se aos ingleses e viveu o seu exílio na ilha de Santa Helena, onde viria a despedir-se da vida 6 anos depois. Seguiu-se a autópsia, na tentativa de identificar a sua causa de morte, e um dos criados de Napoleão diria que um dos médicos roubou 2 pequenos pedaços de costela como souvenir pessoal ou para vender mais tarde. Mas outra relíquia parece ter sido separada do seu proprietário: o pênis do imperador. Durante 100 anos, o septrum do imperador viajou de mão em mão separado do seu amo. Primeiro passou do médico que realizara a autópsia para um padre italiano. Depois encontraram-no no espólio de um livreiro inglês que catalogou o objeto como um tendão mumificado, ou para esconder a sua verdadeira natureza, ou para nos dar pistas sobre o seu aspecto. Finalmente foi parar ao outro lado do Atlântico, sendo exposto ao público no Museum of French Arts em Nova Iorque. Jornalistas profissionais atravessaram os corredores a correr, ignorando as esculturas e pinturas de Serrault, Delacroix, Renoir e Monet, acotovelando-se para vislumbrar uma obra de arte natural. Esperavam, quem sabe, um momento de apoteose. A visão do pênis de Napoleão escancararia as portas da história, inspiraria novas interpretações do seu império, ajudaria a explicar o gênio militar. No entanto, o desapontamento foi geral. Um jornalista descreveu o pênis de Napoleão como uma maltratada fita de atacador de camurça, outro como uma enguia enrugada. E em toda a América, homens, mulheres e crianças fecharam o jornal, fitaram o horizonte e deduziram que o gênio de Napoleão ficaria mesmo, para sempre, envolto em mistério. Não se sabe que vida teve o pequeno imperador durante a sua estadia nos Estados Unidos. Só volta a surgir num leilão em 1977, onde é adquirido por $3.000, 15 mil na moeda atual, por John Latimer, talvez o maior urologista americano de todos os tempos. Latimer era também um apaixonado pela história. Foi um dos médicos que acompanhou os acusados durante o julgamento de Nuremberg, teorizou em livro que Hitler tinha Parkinson e foi o primeiro especialista não governamental a examinar a autópsia de John F. Kennedy.
Tinha um pedaço do colarinho ensanguentado de Abraham Lincoln e o invólucro de Arsénio usado por Göring para se suicidar na prisão. Por isso, ao ver surgir em leilão o pênis de um imperador, Latimer pensou: será meu. E é aqui que termina a viagem do pênis de Napoleão, na casa dos Latimer, onde a sua filha é, ainda hoje, a fiel proprietária do espólio do pai e, por isso, do espólio de Napoleão. Nem o imperador dos franceses, rei da Itália, protetor da Confederação do Reno, mediador da Confederação Suíça e príncipe de Elba, escapou ao seu destino como falo mumificado. Mas o pênis foi também fonte de discussão pública, mesmo com o seu amo ainda vivo. Durante a eleição presidencial americana de 1800, os candidatos não hesitaram a recorrer a golpes baixos. Thomas Jefferson, o principal autor da Declaração da Independência, antigo secretário de Estado, ex-vice-presidente e representante do glorioso estado da Virgínia, acusou John Adams, o presidente incumbente, principal autor da Constituição do Estado de Massachusetts, herói da Revolução Americana e ex-vice-presidente de George Washington, de ser possuidor de um hediondo caráter hermafrodita, desprovido quer da força e firmeza de um homem, quer da gentileza e sensibilidade de uma mulher. Duzentos anos depois, a relação de Bill Clinton com a jovem Monica Lewinsky voltou a colocar o pênis do presidente americano no centro do escrutínio. O silogismo era impecável. Se Lewinsky conseguisse descrever, centímetro a centímetro, os genitais do Commander-in-Chief, então o Partido Democrata cairia e os Estados Unidos seriam humilhados. As coisas só pioraram quando outras mulheres, como Paula Jones, avançaram com acusações semelhantes contra o presidente. E desta forma, o pênis de Clinton tornou-se na pistola fumegante de uma investigação judicial. Quer quiséssemos, quer não, ficámos a saber pelas palavras do advogado do presidente que o pênis de Clinton era como o de um homem normal, tanto em tamanho, forma, direção ou qualquer outra característica que uma mente devassa quisesse imaginar. Tal como a honra de Clinton, o seu pênis não tinha deformidades, manchas ou neoplasmas. Apenas o mediano, mas orgulhoso, comprimento de 12,7 centímetros e circunferência de um quarter, a moeda de 25 cêntimos americana. Mas se o pênis é criador de reputação, também facilmente a pode destruir. É o caso de Luís XVI, o rei de França e neto do rei Sol. Em 1770, com apenas 15 anos, casou com Maria Antonieta, a filha mais nova do imperador Francisco I do Sacro Império Romano-Germânico. A união juntava os Bourbon e os Habsburgo, duas das mais importantes casas reais europeias. E por isso, Luís e Maria Antonieta transportavam logo abaixo da cintura os destinos de duas nações e da Europa inteira. Ter um filho era essencial. Só o Delfim poderia acalmar os ódios entre França e Áustria. No entanto, o casamento não foi logo consumado. Durante 3 longos anos, Maria Antonieta viveu tão florida como os jardins de Versalhes e sem nunca receber o pólen da abelha-rei. Começaram os rumores alimentados pelos críticos da monarquia. O rei seria um rapaz ignorante e tímido que não conseguia satisfazer uma mulher. Seria até impotente. Voaram boatos de que padecia de fimose,
isto é, um prepúcio demasiado estreito, difícil de recuar e que tornava as ereções e as relações sexuais dolorosas. Para piorar, dizia-se que Maria Antonieta, excêntrica e gastadora rainha, dedicava as madrugadas não a produzir um delfim, mas a organizar orgias pelos salões de Versalhes. E durante este período, aqueles que odiavam os Bourbon deliciaram-se com a imagem de um jovem rei que condenava Maria Antonieta ao mesmo destino que a nação: a insatisfação. Em 1777, Versalhes recebeu uma visita. José II, irmão de Maria Antonieta e herdeiro do trono dos Habsburgo. Preocupado com os rumores sobre o cunhado, ganhou lentamente a confiança de Luís e conseguiu extrair-lhe a verdade. O primeiro diagnóstico era terrível. Aparentemente, o rei visitava o quarto da esposa e 2 minutos passados voltava a sair sem nunca ter derramado o seu champanhe. Havia, portanto, um problema de pura falta de engenho. Mas no que mais importava, José II descobriu que os antimonárquicos estavam errados. Luís não era impotente. Aliás, fosse o tamanho do pênis a verdadeira medida de um estadista, Luís seria o maior líder político e militar que a Europa já vira, uma vez que transportava consigo o que algumas fontes apelidariam de considerável bacamarte. Infelizmente, Maria Antonieta tinha o problema oposto. Sofria de estreitamento do caminho, o que tornava o avanço da artilharia real uma experiência deveras dolorosa para ambos. José II respirou de alívio. Nem a irmã era uma libertina, nem o cunhado era impotente. Tinham apenas, como tantas vezes acontecer entre os Bourbon e os Habsburgo, algumas divergências. O príncipe sentou-se com o jovem casal, ofereceu-lhes algumas dicas e recomendações e no ano seguinte, Maria Antonieta finalmente engravidou. Mas era tarde demais. Por esta altura, os rumores sobre a impotência real e as orgias de Maria Antonieta tinham tomado conta de Paris e contribuído para o ódio à monarquia e para o espírito revolucionário emergente. Pouco mais de uma década depois, sem nunca conseguir livrar-se da fama de impotência, Luís e Maria Antonieta assistiram à tomada da Bastilha, à Revolução Francesa e acabaram guilhotinados à vista dos parisienses. Luís XVI viveu por isso uma das grandes contradições da história dos homens. Por um lado, os deuses tinham-lhe oferecido a dádiva de um pênis acima da média, mas por outro, sobrou-lhe a fama de impotente, de fraqueza, de passividade. Nem o proveito, nem a fama. Mas nem todos os grandes pênis da história seriam votados ao esquecimento. Errol Flynn, o charmoso ator americano conhecido por interpretar Robin Hood em 1938, era conhecido por ter um pênis comprido e acrobático, chegando mesmo, diz a lenda, a usá-lo para tocar piano durante uma festa. O comediante americano Milton Berle era conhecido pela mesma façanha anatómica, de tal forma que no dia em que se soube da sua morte, outro comediante terá dito: o seu pênis irá enterrar no dia 1 e 2 de maio. No entanto,
Burl utilizava o seu dom menos para a produção de harmonias ao piano e mais para a intimidação. Quando apresentou o Saturday Night Live em 1979, conta-se que interrompeu uma discussão com um produtor para expor o seu pénis e arremessá-lo sobre uma mesa, presumivelmente como forma de protesto. O mais incontestavelmente intimidante pénis da história força-nos a voltar à Casa Branca. Após o assassinato de John F. Kennedy, sucedeu-lhe o seu vice-presidente Lyndon Johnson, um homem enorme, voraz e barulhento, com um profundo sotaque sulista. Tinha orgulho no seu estado do Texas, no seu país, mas acima de tudo, no seu pénis, que tratava na terceira pessoa. Chamava-o de Jumbo, a longuíssima extensão do seu corpo e personalidade. Ficaram famosas as suas chamadas para um alfaiate a pedir que fizesse ajustes junto à virilha de umas calças para preservar a qualidade de vida de Jumbo. E vários congressistas descreveram com horror encontros de primeiro grau no WC, onde Johnson lhes mostrava Jumbo em toda a sua glória e questionava se alguma vez tinham visto algo tão brutalmente presidencial, antes de virar a conversa para assuntos mais sérios. Mas há também pénis que derrubaram ditaduras, quer os seus amos quisessem, quer não. Veja-se o caso de Adolf Hitler, o Führer do partido nazi, o chanceler alemão. Poucos ditadores inspiraram nos seus inimigos uma maior vontade de os reduzir e humilhar. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, começou a circular entre os soldados britânicos uma canção chamada Hitler Has Only Got One Ball. Em português, Hitler só tem um gónada, ou testículo. Entre outras descrições de genitais nazis, a canção afirmava que Hitler só tem um testículo, Göring tem dois mais pequenos, assim como Himmler. E Goebbels, o mais prejudicado, não tinha nenhum. Se os grandes líderes alemães tinham poucos ou nenhuns testículos e os soldados britânicos em média tinham dois, então havia esperança de derrotar o nazismo e repor a paz na Europa. Cantar que Hitler só tem um testículo era outra maneira de dizer vamos vencê-lo. Mas os rumores não ficaram por aqui. Os soviéticos, os primeiros a chegar ao famoso bunker em Berlim e a recolher os restos mortais do Führer, afirmaram ter feito uma autópsia que concluía que, de facto, Hitler sofria de monorquidia, isto é, só tinha um testículo. No entanto, os historiadores apressaram-se a explicar que os únicos resquícios biológicos do ditador seriam um pedaço de maxilar e um monte de cinzas, o que impossibilitaria uma análise verdadeiramente detalhada. À falta de autópsias, correu-se aos arquivos. Em 2008, o jornal The Sun publicou as conclusões de um relatório de Johann Jamber que tratou de Hitler quando este foi ferido na Batalha de Somme, em 1916. Segundo o médico, o estilhaço de metal teria arrancado parte da coxa e um dos testículos do futuro ditador, que implorou ao médico que ocultasse aquela humilhante informação. E em 2015, um historiador alemão adensou ainda mais o mistério ao afirmar que, em 1923, um médico que tratara Hitler na prisão, logo a seguir ao famoso putsch da cervejaria, registara uma explicação alternativa. O testículo desaparecido não tinha sido uma baixa de guerra, mas sim um exemplo de criptorquidia, vulgo testículo retido.
Algures durante a estadia no útero da sua mãe, um dos testículos do bebê Adolf ter-se-ia recusado a descer até ao escroto. Desta forma, a teoria do testículo solitário recebia uma explicação anatómica. E se ainda estivessem vivos os veteranos britânicos, voltariam ao pub para retomar a sua canção, desta vez sustentada por factos científicos. O estudo dos genitais de Hitler voltou a sofrer uma reviravolta em 2015 com a publicação de O Último Dia de Hitler, de Jonathan Mayo e Emma Grage. Os historiadores foram peremptórios. De facto, Hitler não tinha perdido um testículo porque nunca o tivera. Mas iam mais longe. De acordo com as suas investigações, Hitler sofria ainda de hipospádia peniana, um defeito no desenvolvimento do pênis, no qual a abertura da uretra se localiza abaixo da glande, ao longo do pênis ou mesmo na sua base. O problema é que outro dos efeitos da hipospádia peniana pode ser, mas nem sempre é, um pênis mais pequeno que a média, ou pelo menos a aparência de um pênis diminuto. Mayo e Grage apressaram-se a esclarecer que o seu diagnóstico não implicava que Hitler tivesse um pênis abaixo do normal. Mas o mal-entendido tomou o jornalismo internacional com a força de um blitzkrieg. Subitamente, havia uma explicação psicoanatómica para o Holocausto. Hitler tinha um micropénis. O mundo respirou de alívio ao ver que a mais pura maldade tinha, por fim, uma justificação. E por mais que os dois historiadores tentassem corrigir o mal-entendido, o micropénis de Hitler transformou-se numa verdade tão hipospádica como qualquer outra. Mas nem todos os pénis traem o seu ex-proprietário. Alguns perpetuam a sua fama e dão-lhe um estatuto lendário. Em 1916 era assassinado o místico de Nicolau II da Rússia, Grigori Rasputin. Era uma celebridade. De monge peregrino a curandeiro pessoal do príncipe, Rasputin ficara conhecido pela sua influência sobre a aristocracia e, diziam alguns, pela sua adesão a um secto cristão dedicado a orgias. Após a sua morte, o seu pênis despertou interesse imediato. Diz-se que o mutilaram e foi guardado por uma das criadas ou então por um amigo do místico. Certo é que, poucos anos depois, reaparece na casa de uma imigrante russa em Paris, cujas amigas veneravam o órgão como se fosse uma relíquia. Dizia-se que retinha os poderes sobrenaturais de Rasputin e que curava a infertilidade de qualquer homem ou mulher. Quem não gostou destes rituais foi Maria, a filha de Rasputin, que se apressou a adquirir aquela última recordação do seu pai e a retirá-lo de circulação. O sol amanhecia pálido e as noites ficaram mais frias. A magia abandonou o mundo e o seu rasto perdeu-se. No entanto, este pênis voltaria a aparecer quase um século depois, não em Paris, mas na Rússia mãe de Rasputin. Igor Kniazkin, investigador-chefe de urologia na Academia Russa de Ciências Naturais, é também o fundador e curador do Museu de Erotismo Russo. É aqui que podemos visitar uma sala exclusivamente dedicada ao místico. E atrás de uma pequena cortina vermelha, dentro de um enorme frasco de vidro, encontramos um mastodôntico pênis de 30 centímetros de comprimento, tão grosso como o pulso de muitos homens. Kniazkin afirma
categoricamente tratar-se do pênis de Rasputin, para sempre preservado e exposto ao público. E esta é a verdadeira questão do nosso tempo. Como preservar para as gerações futuras os pênis que mudaram a história? Uma mulher tem a solução. Nos anos 60, Cynthia Plaster Caster, na altura com apenas 19 anos, tornou-se grupo e profissional, acompanhando em digressão os seus músicos de rock favoritos. Um dia teve uma ideia. Por que não eternizá-los? A partir daí, Cynthia dedicou-se a fazer moldes dos pênis dos grandes músicos americanos, utilizando como material de moldagem o alginato dentário, uma espécie de plasticina usada por dentistas em todo o mundo. Depois de devidamente motivado, o pênis era envolto na substância viscosa até esta endurecer e assim Cynthia obtinha uma réplica tridimensional anatomicamente perfeita das partes baixas do rock americano. A lista de dezenas de colaboradores inclui Keith Moon, o baterista dos The Who, Richard Cole, o tour manager dos Led Zeppelin, e até o enorme Jimi Hendrix. A arte de Cynthia Plaster Caster pode parecer uma mera excentricidade, mas sugere-nos uma possível saída para o dilema em que nos encontramos. O pênis ensina-nos a ver a história do ponto de vista dos grandes homens para os quais tudo é virilidade. É a história da conquista, do domínio, da expansão, das espadas de ferro, colunas gregas, mastros de caravelas e palácios em altura. Tudo tem de ser maior, mais forte, mais resistente. A humanidade é obcecada com o pênis, o seu ou dos outros, porque reconhece neste órgão uma metáfora para a sua própria evolução. Sem o fascínio pelo forte e o pavor da impotência, será que ainda estaríamos a viver nas cavernas? Mas terá que ser o pênis o protagonista da história? Será que a história só pode ser vista através de uma narrativa apenas? Não. A história, na verdade, é contada da perspectiva que escolhemos. E quando nos focamos só nas partes mais baixas, podemos perder noção das suas partes mais altas. Terminamos este episódio com partes rápidas. Um baixo relevo egípcio datado de 2400 anos antes de Cristo retrata com gráfico detalhe a mais antiga circuncisão de que há registro. Um homem de pé, hirto, de olhar fixo no horizonte, tem as mãos presas por outro companheiro enquanto um terceiro, ajoelhado à sua frente, remove um pedaço da sua intimidade. As figuras são acompanhadas pela frase "Segura-o e não o deixes desmaiar". O pênis é protagonista de centenas de histórias medievais. Em Os 4 Desejos de São Martim, um santo oferece 4 desejos a um humilde homem. E a sua esposa, com toda a voracidade, sugere que o marido fique coberto de pênis, desejo que o santo se apressa a concretizar. Em 1486, o padre católico alemão Heinrich Kramer publicou o Malleus Maleficarum, o maior tratado de demonologia e bruxaria da história. Entre os horrores, encontramos um tipo de bruxas que roubam os pênis aos homens e os escondem em ninhos de pássaros. Piu, piu. No conto medieval, O Esquilo, um homem de pênis ereto na mão convence uma jovem rapariga que o seu membro é um esquilo que adora nozes.
Entristecida, a rapariga confessa-lhe ter comido nozes no dia anterior, não tendo sobrado nenhuma. Mas o homem informa-a de que o seu esquilo poderá perfeitamente entrar por baixo e procurar os deliciosos frutos secos dentro do seu ventre. O português Juan Batista dos Santos, nascido em 1843, tornou-se uma celebridade circense graças a um defeito no seu desenvolvimento que o condenou a ter uma terceira perna e 2 enormes pénis 100% funcionais. O seu extraordinário apetite sexual só foi satisfeito quando conheceu Blanche Dumas, uma mulher com 4 seios, 3 pernas e 2 vaginas. No poema alemão medieval Torneio das Freiras, um cavaleiro e o seu pénis incompatibilizaram-se e seguem caminhos opostos. Enquanto o homem castrado é humilhado por todas as mulheres que encontra, o seu pénis escolhe como morada um convento, onde as freiras arruinam a sua dignidade ao competir pelo novo hóspede. E estas foram as partes rápidas de hoje. Partes Baixas é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Tobias Monteiro, com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes e Hugo Simões. Direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.